você hoje sobre uma pessoa muito especial que está na minha vida e na tua vida. Aleluia, Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Hoje você vai ser impactado por uma pessoa tão especial. Uma pessoa muito especial. Chamada Espírito Santo. Aleluia, Oh, Deus. aleluia. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos que também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Abra sua mão assim agora, ó. Eu quero profetizar para a sua vida. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus, aleluia. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e cremos, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Por isso usa a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade, e conforme o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Há muitos lugares por aí que as pessoas estão tratando o Espírito Santo como uma manifestação de poder de Deus, como se ele fosse algum movimento que pode estabelecer algo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo ele é mais importante do que simplesmente um poder de manifestação que acontece no meio do povo da igreja. Ele é uma pessoa. Aleluia, E para se Deus. formar uma pessoa, não é pelo seu corpo que se intitula uma pessoa, mas são pelas evidências das suas características, das suas emoções, dos seus sentimentos. E nós podemos analisar aqui dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo ele tem sentimento, ele tem inteligência e ele tem vontade própria. Tudo isso caracteriza um ser para ser um indivíduo como uma pessoa. O que você é não é o seu corpo. O que você é, pastor, não é o seu corpo. Porque o que faz com que nós reconheçamos o pastor Calixto é o intelecto dele, é a sensibilidade que ele tem, e a vontade de fazer as coisas que ele tem. Assim é comigo e com você. O que vai caracterizar você, o que vai formar você como indivíduo, não é aquilo que você tem como corpo, mas vão te reconhecer pelo seu intelecto, pela sua sensibilidade e pela sua vontade de fazer as coisas. E esse é o Espírito Santo que está do seu lado, deixado como promessa pelo Pai, para que pudesse interceder por você com gemidos inexprimíveis, e está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Glória a Deus. Ele é o Espírito da sabedoria e da inteligência. Isaías 11:2. Aleluia.
repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Efésios 1:17. E ele revela todas as coisas para mim e para você, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, pastor, em Romanos 15:30. Ele tem amor em seu coração. Romanos capítulo 15, versículo 30. Daniela, Atos 2:13. Tito, Efésios 4:30. Isso. Romanos 15:30. Rogo vós, pois, irmãos, é isso mesmo? É. Por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor Aleluia. do Espírito. É só isso. Nós entendemos que ele tem amor. Tito, Efésios 4:30. Isso é só um esboço, tá? Não é pregação ainda não. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós entendemos que ele também se entristece. Agora eu quero que você abra aí sua Bíblia, pastor. Atos, né? Atos 13. Atos 2:13. Da alegria do mosto. 2:13. E outros zombando diziam: estão cheios de moço. Aleluia. Agora eu quero que você abra aí sua Bíblia, pastor. 1 Coríntios 12:11. É a vontade do Espírito. Agora nós vamos ver. Daniela, Atos 16:7. E Tito, Atos 13:2. 1 Coríntios 12:11. É o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Aleluia. Nós vemos que ele tem vontade. Ele reparte os dons como ele quer. 16. 16:2. 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Nós entendemos que ele permite e ele não permite, vontade própria. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Nós vemos que o Espírito Santo ele trabalha conforme a vontade dele, conforme o querer dele, sobre a minha e sobre a sua vida. Todas as características de um ser humano, de uma pessoa que tem intelecto, tem sensibilidade e tem vontade própria. Agora nós vamos entrar na pregação. Agora você está entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma manifestação de poder, mas ele é uma pessoa sensível. Ele é uma pessoa que tem ciúmes de mim e de você. Ele é uma pessoa que tem vontade própria. E nós muitas das vezes ficamos falando: Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem participação desde o princípio de Gênesis até Apocalipse. O Espírito Santo está trabalhando na minha e na tua vida. Ele participou da criação. Ele participou dos profetas. Ele participou do nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35.
E respondendo o anjo disse: lhe descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que lhe te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos atribuir muito pouca coisa ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando falava comigo e com você, Ele falava por intermédio do Espírito Santo que estava habitando sobre Ele. E há uma promessa para mim e para você, de que seria acontecido um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E há muitas pessoas que estão querendo o poder do Espírito Santo. Está passando anos e anos e não está conseguindo falar novas línguas. Não está conseguindo profetizar no nome de Jesus. Não está conseguindo pregar o verdadeiro evangelho. Porque estão criando fábulas. E eu e você só fazemos alguma coisa se tivermos a revelação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Senão não vamos conseguir entender a palavra de Deus. E hoje eu estava num debate com algumas pessoas que se dizem judeus brasileiros, que dizem seguir a lei de Noé, a lei dos judeus, 613 leis, que dizem seguir a Torá, a Tanash, a Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego por partes. Mas eles não conhecem o Espírito de Deus que eu e você conhecemos. Então não conseguem receber a Jesus Cristo. Não conseguem entender que Ele é o meu Senhor, que Ele é o teu Senhor, porque não tem o Espírito Santo de Deus como a primícia da palavra. Não tem o Espírito Santo de Deus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não tem o Espírito Santo de Deus como aquele que veio para ensinar, instruir e avisar para o homem sobre o juízo, sobre a condenação do pecado e sobre a justiça. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não nos aproximamos de Deus. Não tem como você se aproximar de Deus se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo, que te cobre de todo pecado. Está na palavra de Deus isso. Porque é necessário que todo aquele que crê reconheça que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados. E certa vez, um mestre da sinagoga chegou até Jesus e falando: mestre, sei que tudo o que fazes é bom, porque vem de Deus, mas como é que você faz essas coisas? E Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo, Nicodemos. E ele: mas como isso? Poderá um homem velho já retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus responde: você é mestre na sinagoga e não consegue compreender essas coisas que te falo? Se estou lhe falando de coisas terrenas, você não entende, quanto mais as coisas celestiais. E ele volta a retornar dizendo para ele: Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. Da água para a remissão dos pecados e do Espírito para a revelação da palavra de Deus.
Porque a palavra garante que o Espírito Santo de Deus, ele revela até as coisas mais profundas de Deus. E que nós seríamos transformados de glória em glória. E conheceríamos o íntimo de Deus. E passaríamos a andar com Deus. E nós vemos Jesus dando um relato após a sua aparição de morte novamente. E falando para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e vos sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, como todos os confins da terra. Não tem como ser testemunha de Jesus se você não tiver o Espírito Santo. E é por isso que o Evangelho está tão deturpado. É por isso que o Evangelho está tão difícil. É por isso que as pessoas estão deixando de acreditar nos seus pastores. Estão deixando de acreditar na palavra de Deus. Estão se afastando do caminho do Senhor. Porque aqueles que querem dominar um púlpito, aqueles que querem se fazer de grande, não estão se fazendo de pequeno primeiro. Aqueles que querem ser o maior, têm que se fazer menor primeiro, para poder chegar na presença de Deus. E eu vejo tantas pessoas querendo títulos, querendo cargo, missionário, obreiro. Entra dentro da casa do Senhor, mal começa a servir a Deus, não tem a unção, não tem o poder do Espírito Santo, não se arrependeu dos seus pecados, e porque fala, enrola a língua, acha que está fazendo o poder de Deus, começa a receber um espírito de adivinhação, e começa a querer adivinhar a vida das pessoas, que as pessoas creem que aquela adivinhação é uma revelação de Deus, mas o Espírito Santo de Deus não está habitando naquela pessoa. E tem matado a fé de muitos. Mas eu e você que estamos nesse lugar aqui hoje, estamos podendo compreender e entender o que é uma revelação da palavra de Deus. Ela vem direcionada pelo Espírito Santo. Ela usa aquele que é servo dele. É por isso que a gente vê bancos vazios hoje assim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão indo atrás de chave, de carro, riquezas e bens materiais. E aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está mais preocupado em pregar a palavra de Deus do que te entregar uma chave. Porque vale mais a sua alma no céu do que qualquer quantia que a gente possa adquirir nessa terra. Vale mais a minha e a tua salvação do que qualquer coisa que você possa adquirir. Mas Deus, ele é tão bondoso, que ele diz que o Espírito Santo cuidaria de você, supriria todas as suas necessidades. Já tem um E esses aberto, dias atrás eu estava pregando já sobre... tem um aberto já. Eu nunca vi um Deixou justo cair aí. mendigar o pão. Mas ser justo é muito diferente de ser justificado. Ser justo é uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta, não engana o seu irmão, não fica fazendo fofoca dentro da igreja, não traz intrigas, ele não quer tirar proveito de ninguém, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai cuidar do justo. Mas quem é que quer aprender isso hoje dentro da casa de Deus? É mais fácil. Pastor, a minha filha está doente. Faz uma oração para ela, para que ela seja curada. Mas e se a vontade de Deus é que aquela doença seja manifesta para a glória de Deus, para que ela possa se humilhar e se arrepender?
que só seremos cheios do Espírito Santo de Deus quando nos humilharmos na presença dele. Você só vai entender e compreender o que é estar cheio do Espírito Santo de Deus quando você se esvaziar de si mesmo. E aí que o Espírito Santo vai habitar em mim, vai habitar em você. Nós vemos Pedro, um homem rude, chucro, brigão. Jesus, em seu momento de crucificação, Pedro tira a sua espada, arranca a orelha do soldado. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, abaixa, pega aquela orelha, restaura novamente a vida daquele homem que iria levá-lo para prendê-lo. Se entrega sem dar uma palavra sequer. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele vai até o matadouro, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E nós vemos antes Pedro falando: Senhor, para onde o Senhor for, eu irei atrás de ti. Quantas das vezes nós vemos pessoas dentro da igreja falando: pastor, eu estou contigo, conta comigo. Para onde o Senhor for, eu vou estar junto. E o pastor, confiando, ele começa a observar aquela pessoa. Mas basta dar um cargo, né, pastor? Basta colocar um cargo na vida de alguém como obreiro, intercessor. Aí a pessoa já acha que sabe mais do que o pastor. Porque o pastor não conduz mais a igreja como deveria. Porque ela entende, ele não. Então a pessoa passa a esquecer que ele é ungido do Senhor, cheio do Espírito Santo. Quem é que por sã consciência sairia de Itaim Paulista para vir pegar e falar do amor de Deus em Perus? Rodar mais de 40, 45 quilômetros só para falar que Jesus é bom para você e para mim. Não faz isso que o papai Quem vai é que brigar. sã consciência sairia de lá da Vila Maria, Zona Norte, para ir em Guaianazes há 20 e poucos anos, no mesmo ministério, adorando a um Deus vivo e todo-poderoso? Muitos passaram, levantaram ministérios, mas ela tem aquele que é superior a ela e ela é submissa àquele que é superior, porque é cheia do Espírito Santo. Quem é que em sã consciência sairia de lá da Vila Maria só para falar aqui que Jesus é bom? Porque eu falei: pastor, conta comigo. Há um tempo atrás eu disse. E ele falou para mim: conta comigo também, porque eu vou lá te ajudar também. E não fazemos isso por dinheiro. Não fazemos isso para fazer como as pessoas estão vendo. Homens pulando no púlpito de um lado para o outro, mas quando chega no fim do culto, eles saem com a oferta que era para ser da casa do Senhor. Pregadores famosos que arrecadam 3.000 reais, 4.000 reais, porque louvaram 3, 4 louvores. A minha adoração, ela é do Senhor. A tua adoração, ela tem que ser do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E de pregar o evangelho a toda criatura, de graça recebestes e de graça dá. E para que você seja curado, eu não preciso fazer uma campanha cobrando uma oferta tua. Eu preciso é que você tenha fé. Para Deus restaurar a sua casa, você não precisa depositar 1.000, 1.500, pegar vassoura ungida, tijolinho sagrado, não. O que você precisa é ter arrependimento no teu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa invadir o seu lar e transformar a tua casa, porque você vai ser coluna de Deus naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus.
E nós vemos hoje pessoas que são colunas de Deus só dentro da igreja, mas fora dela são enganadores. Todos nós temos problemas. Todos nós temos a nossa personalidade. Nós somos um indivíduo com vontade própria, com intelecto e com sensibilidade. E tem pessoas que têm um temperamento mais forte do que as outras. Tem pessoas que falam mais altas do que as outras. É a sua personalidade. É a sua característica. É o que determina quem você é. E muitas das vezes nós temos pastores energéticos. Nós temos pastores mais amorosos. Nós temos pastores mais dominadores. Porque é a sua característica. É aquilo que determina quem ele é. Mas uma única coisa determina quem nós somos na presença de Deus. É o seu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que pode me transformar. Aquele que pode te transformar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Estava para se cumprir a promessa de Deus do derramar do seu Espírito. E existia mais de 500 pessoas que estavam reunidas, aguardando o grande dia do Pentecoste, o grande dia do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja. Predição dita pelos profetas, mas só 120 aguentaram, unânimes na oração, unânimes reunidos. E eu vejo as pessoas falando que para você receber o Espírito Santo, você começa a enrolar a língua aí, irmão. Olha, se vier uma coisa na sua mente falando para você parar, você não para não. Porque você está quase recebendo o Espírito Santo. Ó, você pega e faz assim. Vamos fazer uma campanha para você profetizar em línguas. Se preocupam tanto com profetizar em línguas? Isso é uma coisa pessoal minha e sua para com Deus. E quando você está cheio do Espírito Santo, ela vem, ele toma posse do seu corpo e você não consegue ficar parado, pastor Calixto, porque ele derrama tanta alegria no seu coração que faz exceder todo o entendimento. Aleluia. Ó, vamos ficar todo mundo aqui de mão dada. E você vai gritando, vai pulando. É assim. Pula, irmão. E eu vou passar com o óleo na sua cabeça e vou te tremendo, vou te chacoalhando. Mas não esquenta não, você vai receber o Espírito Santo. Mas hoje eu quero te convidar para um avivamento. Aleluia, Deus. Genuíno da Bíblia. E se você quiser receber esse Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você vai levantar a sua mão assim, ó. Glória a Deus. Se você quiser receber os dons do Espírito Santo, nós vamos encerrar. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: hoje vai acontecer um avivamento aqui. Hoje vai acontecer um avivamento aqui. Você será cheio do Espírito Será Santo de cheio do Espírito Deus. Santo de Deus. Aleluia. Porque descobrimos que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Descobrimos que Ele é a essência de Deus. Ele é o seu próprio Espírito e não só uma manifestação de poder. Aleluia, Deus. Ele é aquele que vai te ajudar e vai te consolar e vai te dar força para você vencer mais um dia. E é tão simples. As pessoas têm feito muitas fábulas para se estar na presença de Deus e receber o teu Espírito. E fala para o teu irmão
você compreendeu que ele é uma pessoa sensível. Ele é uma pessoa que tem intelecto e tem vontade própria de nós estarmos na presença dele. E a tua palavra diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas ele quer te usar, ele quer te encher. Aleluia. Meu Deus. Pedro era um homem difícil. Um homem truculento, que não levava desaforo. Mas a partir do derramar do Espírito Santo de Deus, Pedro se transforma numa nova criatura. Espera aí, Yuri. Espera aí, Yuri. Aleluia. Solta. Solta que eu tô gravando aqui com o papai. Espera aí. Espera aí. Talvez seja necessário você abandonar a velha criatura, se converter nos seus maus caminhos para receber o dom de Deus. E por enquanto eu e você tivermos essa natureza carnal dentro de nós, falando mais alto do que a natureza de Deus, jamais falaremos novas línguas. Jamais haverá manifestação do Espírito Santo de Deus, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. E é necessário que a morada dEle esteja limpa, esteja preparada para receber Ele. Então, aquelas pessoas que estavam observando aqueles 120 homens sendo dominados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que veio um vento impetuoso pelos quatro cantos. E aqueles homens começaram a ser cheios do Espírito Santo, porque estavam buscando. E de sentados eles já estavam em pé, cambaleando para um lado, para o outro. Mas tem sempre um que quer te atrapalhar de estar na presença de Deus. Então vem Pedro, cheio do Espírito Santo, e começa a pregar diferente. Olha, estes homens não estão embriagados. Eles estão aqui assim porque eles estão recebendo a promessa de Deus, do dom do Espírito Santo. Mas se vocês quiserem sentir essa manifestação, ele declarou no versículo 37 de Atos, capítulo 2 e 38, ele disse assim: e ouvindo eles isto, purgentaram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pergunta para o seu irmão assim: o que eu preciso para receber o Espírito Santo de Deus em mim? Pergunta para ele: o que eu preciso? O que eu preciso, pastor Calixto, para receber o Espírito Santo de Deus em mim? Nós queremos tomar posse do Espírito Santo. Mas muda isso. Começa a falar assim: Espírito Santo, me possua. Porque a palavra de Deus diz que quando ele possuía Davi, daí Davi rasgava um urso no meio e um leão. Quando ele possuía Sansão, Sansão derrubava 1000 homens com uma queixada de jumento. Porque ele tinha sido possuído pelo Espírito Santo de Deus. Ele não quis possuir o Espírito Santo, mas ele permitiu ser possuído. Então aqueles homens, olhando aquilo, admirados, perguntavam: o que faremos para receber isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse no versículo 38: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Arrependei-vos cada um de vós para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, eu quero te falar uma coisa. Muda esse seu jeito de ser.
essa pessoa truculenta, como foi Pedro, refreia a língua. E a Bíblia diz que isso não é dom, é atitude. Ser uma nova criatura, se esforçar para isso, é uma atitude. E Jesus te ajuda no resto. Eu quis mudança, pastor. E hoje eu sou uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque eu quis deixar de ser aquele homem truculento. E fui batizado para a remissão dos meus pecados. E recebi o dom do Espírito. E se você que está aqui buscando hoje o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, vem aqui na frente para receber esse avivamento. Nós vamos orar por você, impor as mãos sobre você. E saia daqui certo de que você está recebendo o dom e a virtude do Espírito Santo de Deus. Saia daqui já encorajado a ser uma nova criatura e disposto a agarrar essa obra junto com o seu pastor. Disposto a falar, pastor, eu vou trazer mais um. Disposto a falar assim, pastor, conta comigo, porque eu quero ser sua ovelha. Eu quero te ajudar nessa obra, mas eu quero ter essa virtude do Espírito Santo dentro de mim, para poder profetizar nesse lugar, para poder repelir demônios, para curar os enfermos, porque quando você estiver cheio desse dom, cheio do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo vai acontecer sobre a sua vida. Aleluia! Pode ir adorando aí. Vem aqui, pastor, vamos orar. Aleluia! Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que para receber o teu Espírito, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, eu sou cheio da tua virtude. E os teus discípulos, Senhor, estavam precisando de cooperadores para a tua obra, Senhor. E eles separaram, Senhor, os diáconos, homens cheios de virtude, e impuseram em minhas mãos, eles receberam o Espírito Santo. Sempre amém. Pela ousadia e pela fé. Tudo aquilo que você não tem força para se manter na presença de Deus, eu repreendo isso agora em nome de Jesus e te peço, ó Deus, encha ela, Senhor, do teu Espírito, encha ela do teu renovo, que ela seja, Senhor, uma ovelha fiel, uma pessoa determinada, cheia da tua vontade, do teu querer. O Senhor disse para os discípulos ficarem parados lá, mas agora receba em nome de Jesus. Senhor, renova a tua sede, ó Deus. Renova as forças dela, Pai. Retira o cansaço, toda a tristeza. Tudo aquilo, Senhor, que às vezes queremos desistir, ó Pai, da tua obra, porque grandes salvações. Mas eu te peço agora em nome de Jesus. Encha ela com o teu Espírito. Renova, Senhor, todas as forças dela. Para sempre